Boa noite. 24 horas depois do ataque iraniano contra Israel, quem, afinal, pode cantar vitória? Isso eu vou tentar discutir com base no que já sabemos, lembrando sempre que os próximos dias nos dirão mais sobre o que aconteceu e mais sobre o que pode vir a acontecer. A grande incógnita, por enquanto, é aquela que diz respeito à resposta israelense. Será que haverá uma resposta e que resposta será essa? Mas com base naquilo que já sabemos, eu vou fazer uma breve, curta discussão do que seria um balanço das coisas no momento em que nos encontramos. É, Antes de eu seguir com isso, peço mais uma vez, se vocês acharem interessante, que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo se de fato gostarem do conteúdo e que peçam para ser notificados das próximas novidades. Bom, aquilo que eu chamo de guerra de narrativas, ou aquilo que eu muitas vezes também chamo de cegueira relativa, né, de uma incapacidade de enxergar determinadas coisas, está acontecendo também em relação à resposta que o Irã enviou a Israel, uma resposta ao ataque israelense contra o consulado do Irã na Síria. Essa resposta teve como forma o envio de centenas de drones e de foguetes contra o território israelense. Nós fomos descobrindo, ao longo das 24 horas que passaram, alguns detalhes sobre o que aconteceu e, portanto, ficamos mais bem informados. No entanto, parece haver uma dúvida, uma discussão, não tanto sobre o que aconteceu, porque isso vai ficando, como eu disse, mais claro, mas vai havendo uma discussão sobre o que significa aquilo que aconteceu. Então, eu vou começar com o que eu coletei de informações, algumas informações muito básicas, na verdade, sobre o que aconteceu, e depois eu digo quais podem ser as leituras e qual é, entre as leituras, aquela que eu prefiro. Primeiro, e antes de voltar aos fatos, digamos, do ataque, lembro apenas, e talvez porque sou professor de Direito Internacional, não posso deixar de lembrar que hoje houve uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, em que os representantes dos estados ficaram divididos e deixaram de tomar qualquer decisão que fosse condenatória do Irã por conta dos ataques. Mas houve, é claro, de parte de alguns estados, a crítica ao Irã e da parte de outros estados, a crítica à instituição e aos demais estados, pelo que, evidentemente, configura um exercício de dois pesos e duas medidas, porque os que queriam hoje condenar o Irã não tiveram à disposição, há 15 dias, de condenar Israel quando Israel perpetrou o ataque contra o consulado do Irã, um outro país soberano, na Síria, um outro país soberano. Portanto, Israel teria violado duas soberanias com aquele ataque, mas isso não parecia motivar alguns dos membros do Conselho de Segurança a agirem então. Especificamente, estamos falando dos membros que são do Ocidente coletivo, como alguns têm decidido chamar. Se vocês quiserem, podemos nomear Estados Unidos, Reino Unido, França e outros. Ou seja, realmente, uma das consequências inafastáveis de tudo que vem acontecendo em Gaza e agora do que acontece
nesse episódio do Irã vai mostrando que o Ocidente revela, digamos, a hipocrisia em que nos fazia viver, revela as suas duas faces, deixa cair as máscaras e, incrivelmente, né, não parece se dar conta das contradições que vivem em seus posicionamentos, dizendo uma coisa e o seu contrário, dependendo do tema na agenda. Então, não vale muito a pena falar sobre o Conselho de Segurança, sobre as discussões que lá se deram, porque a realidade que aquilo revela é uma só. Nós estamos lidando com uma instituição que foi criada para a preservação da paz e da segurança e para que as relações entre os estados fossem reguladas pelo direito, mas que agora vive uma crise porque aqueles que criaram e inspiraram essa instituição hoje pretendem fazer uso dela para apenas, né, perseguir os seus próprios objetivos e seus interesses. Talvez isso tenha sido sempre assim, mas agora ficou muito clara a instrumentalização. Então, acho que não vale a pena perder mais do que isso de tempo em relação ao Conselho de Segurança. Então, voltamos agora ao que aconteceu de fato na noite passada, que natureza teve o ataque e o que a gente sabe sobre os fatos. Os fatos são, de fato, prometido e cumprido. Os iranianos sinalizaram, ao longo das 2 semanas que passaram, que eles atacariam Israel diretamente, teriam por alvo, portanto, diretamente o território israelense e que a origem dos ataques seria o território iraniano. Isto era o esperado, era o prometido, foi o que aconteceu. É verdade que o Irã teve conversas, como eu comentei no meu vídeo de ontem, que poderiam levar a uma desistência da resposta prometida, só que a condição para isso era que houvesse um cessar-fogo na guerra de Gaza e que as condições impostas pela resistência palestina fossem atendidas pelos israelenses e, por extensão, pelo Ocidente. Isso não aconteceu, parece que teria havido, inclusive, um prazo determinado dado pelos iranianos, dentro do qual Israel poderia atender aos pedidos da resistência palestina e, portanto, não teria havido uma resposta iraniana. Como os israelenses não atenderam a isto, basicamente, no momento indicado, o Irã deu início ao seu ataque. O que a gente sabe agora é que o número mais provável de objetos lançados a partir do Irã é de algo em torno de 330, talvez 350, que 200 desses objetos seriam mísseis balísticos e talvez 120, 130 seriam drones, ou, na verdade, agora, me corrigindo, é o contrário, né? 200 seriam mísseis, perdão, 200 seriam drones e 150, 130 seriam mísseis. O que também está claro é que o Irã usou, e isto é necessariamente de caso pensado, usou aqueles drones e aqueles mísseis de menor desenvolvimento tecnológico que eles têm, de menor custo, e algo muito importante, são aqueles também que são os mais lentos. Ou seja, uma vez lançados esses objetos, era sabido que eles seriam observados
e que eles levariam um certo número de horas, dependendo do objeto e do momento em que ele foi lançado, até chegar ao território israelense. Isto quer dizer que, sim, todos os observadores teriam conhecimento do momento em que o ataque foi iniciado e teria conhecimento do momento em que esses objetos chegariam em território israelense, ou seja, daria tempo para todo mundo se preparar. Alguns estão fazendo a leitura de que isto seria em parte uma encenação, em parte um combinado, talvez até, entre Irã, Estados Unidos e talvez até mesmo com Israel indiretamente. Como quem diz, eu faço de conta que respondo, vocês fazem de conta que foram atacados e fica tudo bem, todo mundo, digamos, salva a própria reputação. Eu não acredito nisso, mas, como eu disse, as narrativas sobre o significado dos fatos variam, entram em embate nesse momento. Mas haveria uma razão de ser para a demora, para a escolha dos objetos, para a escolha da velocidade, que pode ter explicações que são favoráveis ao Irã, que são favoráveis à natureza da resposta que o Irã queria dar. A primeira dessas coisas o Irã pretendia apenas dar uma resposta, e essa resposta tinha que ser percebida por quem recebe, mas também por quem envia, como sendo proporcional à ofensa sofrida. Ou seja, o Irã não estava partindo para uma guerra total e aberta contra Israel, ele estava escolhendo o modo apropriado de responder a um ataque sofrido. Fazia parte da resposta o tempo de espera, o tempo de estresse, o tempo de desespero da sociedade israelense, e fazia parte, portanto, da manobra psicológica por trás do ataque. É verdade também, isso é um fato, que a maior parte dos objetos foi interceptada. Os israelenses falavam em 99%, esse número, se ele for próximo da realidade, ele estará mais próximo de 97% ou 96%. Por quê? Porque se o número real é de 330, 350, nós sabemos que pelo menos 9 ou 10 mísseis atingiram os seus alvos, e esses alvos eram os alvos que o Irã queria atingir. Ou seja, basicamente, o papel da maior parte dos drones e dos mísseis era, de fato, atrair a interceptação dos sistemas de interceptação israelenses, americanos, franceses, ingleses, e todos eles operaram para derrubar os drones e os mísseis iranianos na noite que passou. Então, ao que parece, do ponto de vista do Irã, a operação foi super bem sucedida porque todos esses corpos realizaram a sua função, atraíram para si os foguetes de interceptação, o fogo da aviação israelense, da aviação americana, da aviação inglesa e francesa, e permitiram que os mísseis que tinham a intenção de atingir e, em alguma medida, destruir duas bases militares israelenses, fizessem o seu papel, cumprissem o seu papel, atingissem essas bases e fizessem o seu estrago. Hoje sabemos, por reconhecimento não só dos iranianos, mas dos israelenses, dos americanos, que isto aconteceu exatamente assim. Alguns mísseis atingiram os alvos militares que o Irã disse ter atingido e disse ter a intenção de atingir. São dois alvos militares que têm relação com
as operações israelenses de ataque contra alvos iranianos na Síria, especificamente aquele ataque contra o consulado. Portanto, a resposta foi bem pensada e bem executada. Uma outra coisa que é muito importante saber, e eu já mencionei, mas agora vou jogar mais luz sobre ela, é o fato de que a maior parte dos mísseis e dos drones foi interceptada não pelos israelenses, mas sim pelos americanos, pelos ingleses e pelos franceses, e que isto aconteceu no espaço aéreo de países árabes aliados dos Estados Unidos. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que as defesas israelenses, apenas israelenses, puramente israelenses, não teriam dado conta de interceptar tudo isso que o Irã mandou. Considerando que esse ataque iraniano foi, em termos realistas, um ataque moderado, um ataque fraquinho, se vocês quiserem, ou seja, o Irã pode fazer coisa muito maior, muito mais potente, muito mais forte do que fez na noite de ontem, mas mesmo assim, mesmo com esse ataque fraco, digamos, fez a prova de que as defesas israelenses são insuficientes para a proteção do território israelense. Ou seja, isto será posto na conta de uma vitória iraniana e uma vitória do campo da resistência, que vem acumulando vitórias desse tipo desde o dia 7 de outubro. São aquelas vitórias que você coloca na categoria a demonstração da fragilidade intrínseca de Israel, um país que antes era pensado como uma base militar avançada do Ocidente, tendo a responsabilidade de controlar militarmente todo o Oriente Médio, hoje se descobre incapaz de se defender sozinha e necessitando do intenso esforço de proteção exercido pelas potências ocidentais, e esse esforço, nós sabemos, não pode ser oferecido indefinidamente, quer dizer, há um número finito de sistemas de defesa contra esses objetos voadores, e eles não dariam conta de um ataque muito mais massivo por parte do Irã, ou de ataques contínuos em dias seguidos, ou por períodos mais prolongados, quer por parte do Irã sozinho, quer por parte do Irã em parceria com outros elementos, outros grupos, outros participantes do eixo da resistência, que seriam o Hezbollah, o Iêmen, as milícias de resistência iraquianas e a própria Síria. Ou seja, o recado em termos militares foi muito bem dado e foi bem compreendido. É claro que não necessariamente Israel e seus aliados farão um reconhecimento público dessa percepção ou dessa derrota em termos estratégicos, em termos de, digamos, posição de balanço de poder na região. É bem possível que Israel, seus aliados e também seus apoiadores, nas redes públicas e em outros lugares, chamem, sobretudo, a atenção para esse número mágico de 99% de interceptação, uma taxa de sucesso altíssima, e, portanto, que Israel não sofreu nada com esse ataque, não sofreu nenhuma derrota, e, portanto, talvez não tenha nenhuma razão especial para oferecer uma resposta. Ou seja, também interessa para Israel e seus aliados não só a projeção de uma imagem de força,
dizer, portanto, que não sofreu nenhuma derrota, mas também talvez usar dessa mesma ideia como uma suficiente razão para não fazer uma tréplica, para não atacar de volta o Irã, depois de um ataque que, visto na sua realidade, é muito, muito grave, algo sem precedentes, algo que anuncia, como eu disse antes, um futuro muito diferente para a região. Agora, consideradas as circunstâncias em Israel, nós ainda esperamos para ver um quadro mais claro, mas consideradas as circunstâncias em Israel, é possível que a menor das consequências deste golpe, né, que foi sofrido por Israel, seja a queda do governo e a substituição do Netanyahu. Até mesmo por essa razão, não se pode ainda dizer com certeza que não haverá resposta israelense. Nada nos diz com absoluta certeza que Netanyahu não tentará, ainda assim, investir num ataque contra o Irã para obter a sua guerra regional desejada, na qual os Estados Unidos e outros países se vejam forçados a entrar para garantir a sobrevida de Israel. Então, essa é a leitura, digamos, o balanço de hoje. Os próximos dias nos farão perceber mais. Mais uma vez, se você tem gostado dos conteúdos, inscreva-se, peça para ser notificado, curta, compartilhe. E se tiver sugestões, ponha no comentário que eu farei um esforço para atender às críticas e às sugestões. Boa noite a todos.